A ovelha perdida. Está baseado no Evangelho do dia e também já ouvimos da leitura do Antigo Testamento o mesmo tema. Mas vamos ler primeiro o texto de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10, que é o Evangelho marcado para esse 14º domingo após Pentecostes. Diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida os amigos e vizinhas e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé, queridos congregados, queridos visitantes que nos alegram com a sua presença e queridos ouvintes também que nos acompanham pela rede social, todos são saudados na paz de Jesus. As leituras bíblicas que foram indicadas para o dia de hoje, e todas foram lidas, nos mostraram que Deus realmente se importa com as pessoas. Deus realmente se importa com o ser humano. No trecho do Salmo, por exemplo, nós vimos que Deus interfere na nossa vida para corrigir, ensinar e socorrer. Já no livro de Ezequiel, nos foi dito que o Senhor Deus é o bom pastor de Israel e que Ele restauraria este seu povo e o salvaria lá do cativeiro. Na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo recorda ao seu discípulo Timóteo, recorda o seu passado e reconhece que a misericórdia divina é o fator da sua transformação, da sua restauração espiritual, da sua conversão. E no Evangelho, o evangelista Lucas conta 2 breves parábolas de Jesus, onde se evidencia a alegria do Salvador, Jesus, que ele sente, e o júbilo que há nos céus por cada um dos pecadores que se arrependem de seus pecados e buscam o perdão de Deus oferecido nos sacrifícios de Jesus. Como estas 2 parábolas, elas têm o mesmo fundo histórico, digamos, vamos nos fixar hoje apenas na primeira, a ovelha perdida. E de imediato eu quero deixar 2 perguntas. Quem são
realmente os espectadores de Jesus, os ouvintes de Jesus, a plateia de Jesus. E a segunda pergunta é: quem é a ovelha perdida? Lendo os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, observa-se que Jesus atraía para si os mais diversos tipos de ouvintes. E aqui Lucas descreve que muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os cobradores de impostos, eles eram também chamados de publicanos, pois eram funcionários públicos contratados pelo governo romano. E por isso eram odiados pelos judeus. Além de servirem ao domínio estrangeiro, eles ainda tinham a fama de serem corruptos e desonestos. E esta expressão, pessoas de má fama, ela generalizava todos aqueles que tinham, por assim dizer, pisado em falso. Desde aquela mulher que fora surpreendida em adultério, até aquele andarilho esfarrapado que perambulava pelos becos da cidade depois de ter estragado a sua família no vício do jogo ou da bebida. E é interessante que justamente esta gente, humilde, pobre, desgarrada, rejeitada pela sociedade, sentia um poder irresistível, uma simpatia demasiada que os atraía para estar junto de Jesus. Mas esse tipo de afeição e simpatia por Jesus não acontecia com os fariseus e também não com os mestres da lei. Pelo contrário, além deles criticarem severamente, censurarem Jesus, eles faziam questão de menosprezar e discriminar todos aqueles que se aproximavam do mestre. Todo aquele pessoal humilde, necessitado, pobre, de espírito e de corpo e de alma, eram rejeitados por eles. Lucas diz bem claramente: os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com ele. Os fariseus e os mestres da lei, eles orgulhosamente se consideravam puros. Os outros eram imundos, eles não. E nesse seu pensamento preconceituoso, diziam que um homem de bem não se mistura com este povo rejeitado pela sociedade, para não pegar contaminação e também ficar imundo. E agora eles estão vendo que o próprio Jesus não só andava no meio deles, como também estava à mesa e fazia as refeições com eles. Aos olhos deles, estes eram marginais. Como pode alguém que se diz ser o Cristo de Deus compartilhar na mesa e se misturar com imundos pecadores? Pensavam eles e comentavam entre si, irritados e indignados com Jesus. O Salvador, na sua onisciência, percebendo seus pensamentos e discussões entre eles, lhes contou uma história. A história de um homem que possuía 100 ovelhas e uma delas se perdeu. E Jesus o fez, sem dúvida alguma, com a intenção de mostrar aos fariseus que ele agora estava fazendo aquilo que eles mesmos faziam com seus animais.
Pois se os fariseus fazem algum sacrifício pelos seus animais, pela sua ovelha perdida, será que Jesus não tem o direito e não poderia fazer o mesmo por um pecador que se arrepende, por uma alma perdida? E então o mestre, olhando fixamente na cara destes seus críticos preconceituosos, perguntou, sem dúvida, com voz enérgica: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la até achá-la? Bem lá no íntimo, este grupo dos fariseus e os mestres da lei devem ter reconhecido que cada animal tem o seu valor e que deve ser buscado e salvo. E este era o foco de Jesus. Desculpe. Este era o foco de Jesus. Para Jesus, cada pessoa tem valor. O seu sacrifício na cruz do Gólgota foi em favor de todos. Se apenas uma pessoa tivesse ficado de fora do alcance da sua obra redentora, então nós hoje aqui estaríamos muito preocupadíssimos, perguntando: será que sou eu que fiquei de fora da graça de Jesus? Mas ninguém precisa ter esse pensamento, ninguém, porque o amor de Deus abrange todos. E João diz lá na sua primeira epístola: é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados estão perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Meus ouvintes, não raras vezes acontece que os próprios críticos da verdade bíblica acabam afirmando uma grande verdade. Por exemplo, na Idade Média, os críticos dos ensinamentos de Lutero chamaram os seus seguidores, os seus admiradores, de protestantes, como deboche. No entanto, protestante é um nome que nós honramos e que nos honra até hoje, pois se protestou contra o erro e o engano. Lá na cidade de Antioquia da Síria, ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo sobre Cristo e vendo aumentar o número de seguidores de Jesus, algumas pessoas que não faziam parte da igreja começaram a apontar o dedo e zombaram: olha lá, os cristãos, é aquela seita herética que não aceita os nossos ídolos. Ainda que esta designação tenha surgido como chacota, nós nos alegramos até hoje com esse nome de cristãos. Os fariseus e escribas, adversários de Jesus, criticando agora sua atitude, acusam: esse homem se mistura com gente de má fama e faz refeições com eles. Pois eles ignoraram que com estas palavras eles haviam pronunciado a mais bela e consoladora verdade. Mostra que Cristo ama o pecador, Cristo aceita o pecador. E o que seria da humanidade se assim não fosse? Cristo aceita o pecador, que reconhece os seus pecados e que junto com Davi exclama dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, não mereço ser salvo, mas salva-me em teu nome. Cristo aceita o pecador que grita, que nem o apóstolo Pedro afundando nas águas do mar: socorro, Senhor, acuda-me. Cristo aceita o pecador que ora assim como o leproso suplicou: Senhor, se tu queres, podes purificar-me. Jesus veio
buscar e salvar o perdido. Jesus veio curar aquele que se sente enfermo, adoentado, pecaminoso, está arrependido, pois os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E não importa o grau do pecado. Se o arrependimento é sincero e a confiança no perdão oferecido por Jesus é verdadeira, então Jesus aceita o pecador. E a todos indistintamente, Jesus sempre está convidando, dizendo: venham a mim, sejam meus seguidores, eu jamais os lançarei fora. Mas nós sabemos e escutamos isso na mensagem do domingo passado, por culpa própria, muitos ficarão de fora. Natureza humana carnal, pecaminosa, ela não quer estar e nem permanecer no rebanho de Cristo. A pessoa ímpia, ela prefere outros pastos, deseja seguir o seu próprio rumo, fazer a sua própria vontade e corre o risco então de se perder eternamente. E isto nos faz agora voltar à parábola para responder a segunda pergunta. Quando colocamos: quem é realmente a ovelha perdida? O que vem será a nossa mente quando nós escutamos esta pergunta? Que vem a ser uma pessoa perdida? Talvez nos nossos pensamentos pode até surgir, e pensamos talvez naquela ovelha rebelde da sociedade. Lembramos talvez de um pai que se deixa dominar pelo vício do jogo, da bebida e destrói toda a sua família. Ou num filho que virou assaltante ou bandido. Numa jovem sem pudor, talvez que ingressou no meretrício. Num dirigente desonesto e corrupto. Num marginal que infringe as leis e encobre os seus erros através de um capuz. Ou num assaltante inescrupuloso, ou num odioso assassino. Realmente, a pessoa que perdeu o respeito por si mesma e que leva uma vida sem princípios, é uma pessoa perdida. Mas a coisa não termina aí. Porque, na verdade, uma pessoa perdida é qualquer um que não se encontra no caminho correto. E no fundo, todos nós somos esta ovelha perdida. Talvez não queiramos admitir, mas esta é a verdade. Por inclinação e por instinto, ninguém de nós procura nem encontra o aprisco certo, o caminho certo para Jesus. O próprio Jesus disse isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se não fosse o bom pastor Jesus, que chama e atrai para si as ovelhas desgarradas e que as protege contra as investidas do diabo satânico, nenhuma ovelha se salvaria. Portanto, vocês e eu jamais alcançaremos o alvo da salvação se nós não formos encontrados, restaurados e revestidos pela graça e o amor de Cristo Jesus. Por isso a parábola da ovelha perdida mexe conosco. E mexe conosco em dois sentidos. Primeiro, ela questiona muitas vezes a nossa falsa segurança ou nossa autoconfiança de sermos pessoas do bem e termos uma vida correta, e que talvez isso vai nos ajudar a subir aos céus. Pois se nós temos esse tipo de sentimento soberbo,
nós acabamos nos nivelando ao comportamento dos fariseus e dos mestres da lei. Aquela gente, aquele tipo de gente, de má fama, eles são os errados, eu não. Eu sou bom, eu não faço mal a nenhuma formiga. Tenhamos muito cuidado com esse velho homem corrompido dentro de nós, que é mau. A falsa confiança que a pessoa alimenta em si própria é o pior inimigo que ameaça a vida de um cristão. Jesus alerta para cuidarmos a respeito deste camuflado fermento farisaico. Que Deus então nos ilumine com a sua verdade, para que nós enxerguemos esta arapuca diabólica do farisaísmo, e para que então o bom fermento do Evangelho de Cristo é que cresça dentro de nós. E em segundo, a parábola da ovelha perdida, Jesus nos quer atrair para onde Ele está. E então, juntos, seguirmos uma vida com um coração contrito e arrependido, cheio de fé em seu amor perdoador. E sentindo-nos redimidos e protegidos por Ele, cooperarmos na sua obra redentora, alegrando-nos com todas as demais ovelhas que estavam perdidas e foram também resgatadas. Pois assim como o pastor aqui da parábola, ele não ficou sentado de braços cruzados, chorando pelas suas ovelhas ou por a sua ovelha perdida. Assim também Jesus não se limitou a ficar sentado no seu trono dos céus, lamentando pelos pecadores que se perdiam. Não. Ele abandonou a glória do Pai. Ele se humilhou à morte de cruz, para salvar vocês, eu, todo mundo, dos seus pecados. E este imensurável amor de Cristo continua se manifestando através da proclamação da sua palavra e da correta administração dos sacramentos, batismo e santa ceia. E assim como no passado, Deus serviu-se do povo de Israel, de um Davi, de um Ezequiel, de um Pedro, de um Paulo, de um João, de uma Maria, de uma Marta, de uma Lídia, de Lutero, de nossos avós, de nossos pais e de tantos outros homens e mulheres como instrumentos úteis na construção da sua igreja e do seu reino. Ele quer também, nos dias presentes e no futuro, continuar se servindo de cada um de nós, de nossos filhos, de nossos netos e assim por diante, na edificação e construção do seu reino, da sua igreja, da nossa igreja. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos ama. Como é bom saber que nós temos um Salvador que nos perdoa e nos salva. Como é bom saber que nós temos um Espírito Santo que nos alimenta na fé e nos dá a certeza de que nós somos ovelhas do bom pastor Jesus. Então, agradecidos, confiantes, alegres e jubilosos, continuemos cantando, orando e testemunhando, dizendo: Cristo aceita o pecador, eu também fui agraciado. Ele abre os céus com muito amor, acolhendo-me ao seu lado. Nesta fé irei morrer. Cristo me há de receber. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.